que eu quero é o povo. Eu preciso conquistar o povo. E esse ônus é meu. Esse ônus é meu. Todas as vezes que eu fui nas comunidades, nas periferias, e estou indo nas favelas, as pessoas estão me conhecendo e tomando um susto. A gente achava que você era um cara arrogante. Eu, arrogante, não. Você viu um corte na internet que eu fiz de propósito para você enxergar o outro cara. Para eu entrar na sua cabeça, para depois eu te mostrar quem eu sou. Porque, infelizmente, no Brasil não tem como você... se vocês pegarem seus celulares, que é o que vocês vão fazer durante essa batina, vamos pesquisar uma coisa aqui do Marçal. Eu duvido que vocês consigam achar alguma notícia boa a meu respeito. E eu já fiz muita coisa boa. Já ajudei muita gente. Só que eu não pago notícia. Só que aí, ao contrário de gente que não gosta de mim, que só quer me sarrafiar pelos meus ideais, porque eu defendo espiritualidade, eu defendo família, eu defendo prosperidade, que parece que é tudo contra o que as pessoas do centro intelectual desse país defendem, você só vai achar coisa ruim. Se você ficar pesquisando meu nome, até eu falo, cara, o que a gente tem que fazer? Eu tenho uma vontade de comprar uns 10 sites desse igual de vocês, o UOL, Folha, para ver se controla esse país. Estou falando sério. Respeito demais a imprensa, mas o desafio que eu faço para todo mundo que está assistindo é pesquisa meu nome, vê quantas casas eu já construí, quantas famílias eu já restaurei. Não, só ver quantas milhares de pessoas prosperaram. Você não vai ver notícia boa ao meu respeito. Por que a mídia é desse jeito? É uma coisa muito simples. Mas o que você está dizendo? Você tem vontade de comprar sites de informação para... Site tipo UOL, para manipular as informações que vão ser publicadas? Não, para falar a verdade. Para falar a verdade. Não, mas se você falar a verdade, para falar a verdade tem que pagar, senhor... ué. Para falar a verdade tem que pagar. Tá igual a pesquisa eleitoral de 2022. Eu sentei com alguém e falei, mas por que eu não saio de 1% para presidente? Porque pagaram para você não subir. Na eleição do governo de São Paulo, eu lembro do ex-governador de São Paulo com o peito aberto falando, não, eu tenho 489 prefeituras, eu vou ganhar. Eu falei, mas ninguém tá falando de você na rua. Mas você acha que o papel você da vai ganhar? É falar bem? É falar bem? Não, é falar a verdade. Você pode falar do Pico dos Marins, mas fala, esse cara tá ajudando o povo lá do Sul. No Sul ainda saí de fazedor de fake news, eu fui o cara que mais ajudou. E não tem uma notícia falando, o Marçal mandou 206 carretas, 3,9 milhões de quilos, parou todas as suas empresas, usou todos os seus aviões, usou seu network, nem zero notícia. Mas aí a bonitona lá do Globo News, junto com o governo que banca a notícia, ele é o fazedor de fake news. E junto um Paulo Pimenta que quer ser governador ou senador do Rio Grande do Sul e começa a falar o que quer. O que acontece? O povo já não é bobo mais. Quando vocês falam pesquisa, fala isso, que pesquisa? Cada uma das pesquisas é enviesada do horário que faz a pesquisa. Se você for na Quebrada, por exemplo, e fizer pesquisa durante a semana, vai dar um resultado, porque quem está lá é um nem estuda nem trabalha. Se você for no final de semana, quem trabalha vai estar lá. Eles vão estar no descanso. Aí a resposta da pesquisa é outra. Mas se você fizer pesquisa com a União Brasil, né? Eles que estão fazendo, eu já falei, não precisa, porque a gente precisa de um campo de energia, de mostrar a verdade e falar com as pessoas. Agora, o resultado eu ainda continuo falando e eu quero ter, sabe para quê? A notícia para mim, para quem não sabe... Só quer ter um veículo de comunicação. Não, quero 10. Para manipular a informação. Isso é da sua boca, você que está falando. Não, o senhor já te respondi. Manipular saiu da sua boca. Landim, você falou manipular. Não, a Fabíola reforçou e eu falei assim para ela. O senhor disse que quer ter veículos de informação para falar a verdade, que eu queria responder a Fabíola. Publicarem as informações boas. A verdade. Ela falou boa, eu falei verdade, você tem que estar em sintonia. Ela foi ou não foi, Fabíola? Perguntei. É isso mesmo, ela perguntou, é para mandar notícia boa, não, para falar a verdade. Mas falando de pesquisa, candidato, o senhor a falei a verdade. A gente vai saber no primeiro turno, a gente vai saber quando as urnas forem fechadas, a contagem for feita, quanto cada candidato vai ter. O senhor hoje tem uma rejeição que é a segunda principal rejeição, só perde para o Boulos em rejeição. O Lula tinha a maior rejeição, foi presidente da República. E o senhor não deixou claro ainda como que o senhor vai chegar. O senhor diz que não vai ter nem segundo turno, que o senhor vai chegar no primeiro turno. O povo de São Paulo é direto no ponto, e o senhor disse que precisa conquistar o povo, que os bolsonaristas não vão seguir o que o Bolsonaro está dizendo quando conhecerem o senhor, mas o senhor não explicou qual que é a estratégia, qual que é a receita, qual que é o método. Se eu der a receita, o Boulos vai usar, ué. Eu vou contar a receita para você? Não, a gente está aqui para saber como é que o senhor vai fazer a campanha do senhor. Eu não vou contar como é que eu vou fazer isso. Eu já falei, vou conquistar o povo. Eu acabei de dar a resposta aberta. Pelas suas postagens e suas entrevistas, é possível ver que o senhor tem atacado bastante no Nunes. É lá que vai vir o seu voto, por exemplo? Tirar votos do Ricardo Nunes? O Nunes nunca teve voto para prefeito. Ele veio de um cargo de vice, ele é herdeiro. Então ele vai experimentar a urna como prefeito pela primeira vez. Porque você acha que é possível você pegar voto, por exemplo, do Guilherme Boulos? Você imagina você parar lá na Quebrada e perguntar, seu voto é de quem? A maioria não tá nem aí pra isso, é igual o campeonato de futebol, só no final que o povo decide. Tem gente que fica sacaneando todo ano e fala, põe o nome do Boulos aí porque parece que ele defende a gente. O que o Boulos fez por esse povo? Favela tá lá 30, 40, 50 anos do mesmo jeito. O povo não é bobo não, eles vão ver que tem alguém que vai fazer.
Inclusive, toda favela que deixar eu entrar, se eu ganhar ou não para a prefeitura, se vocês falarem, a gente não quer te contratar para ser o prefeito, eu vou ajudar do mesmo jeito. Já fica nítido isso aí. E por que o senhor não ajudou até agora, se o senhor é Eu já ajudo lá na África, ajudo em outros países. E em São Paulo? O que Porque senão depois vão me colocar um processo eleitoral ainda. Pré-candidato. Ajudei lá no Rio Grande do Sul quando precisou, ajuda até gente que precisa nos Estados Unidos, né? Porque o filme não mostra que tem gente precisando. Eu tenho empresas em alguns países e a gente ajuda outras nações. Pré-candidato. Já faço isso há muitos anos. A Polícia Federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava... De qual organização? Vou explicar. Que desviava joias, presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro, que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos? Quem? O presente é do presidente da República ou da União? Você sabe responder? O presente ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público, mas não pode ser vendido no exterior. Tá bom. Se não pode ser vendido no exterior, então ele que arque com isso. Agora a gente quer saber os 11 containers que o Lula tirou lá do... Eu perguntei sobre o Bolsonaro. E eu respondo o que eu quiser, porque eu vou te explicar. O senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa ou isso não? É uma ilação falar isso. Primeiro, é uma suposição não é que ilação, tem... não. É uma ilação. A Polícia Federal indiciou ele. A Polícia Federal prendeu o Lula, foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes, cumpriu 588 dias de cadeia e alguém foi lá e descondenou ele. E todo mundo chama ele de inocente. Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal, o ministro da Justiça que está mandando nele, pode fazer o que quiser. Inclusive, não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022. A Polícia Federal foi lá em casa também. Você não acredita na Polícia Federal? Eu acredito em Deus. Todo mundo é corrompível. Uma pena ver isso, esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro. Por quê? Porque está aumentando o gás e a gasolina e tem um pacote querendo aumentar todo tipo de taxa e imposto. Só que aí coloca o Bolsonaro na frente, o povo fala dessas joias, depois rouba a joia do prato da sua casa, rouba a comida básica que você tem, o gás está ficando mais caro, a gasolina está ficando mais cara. Esse sempre foi o jogo. Mas o senhor disse, então, que se foi vendido no exterior, ele tem que responder. Se você está falando agora, não, peraí só um pouquinho. Primeira coisa que ele precisa... Agora o senhor está dizendo... Eu posso responder? Olha, só é o seguinte, minutinho. Não, deixa eu terminar, eu estava com a resposta, não, eu tenho que terminar. Eu tenho que esclarecer a pergunta. Você fica à vontade, tem 41 minutos. Seguinte, se o Bolsonaro tem acesso aos presentes, a maioria que eu tive notícia, ele devolveu. O presente é dele. E uma declaração já da PGR, da Advocacia Geral da União, já falou que o presente é dele. Ele faz o que ele quiser. A mídia, a Polícia Federal divulgou. Então vocês têm que divulgar. A Polícia Federal divulga fake news. Estava hoje na Folha de São Paulo. Isso, não é errou. Não, tá escrito assim, ó. Polícia Federal errou. Não, vocês têm que escrever. Polícia Federal divulga fake news, que isso é notícia mentirosa. Não, a Polícia Federal dentro do relatório colocou um número e depois se corrigiu. Ou seja, fez uma fake news e depois corrigiu. A Polícia Federal não faz notícia. A Polícia Federal faz investigação. Não faz nem fake news, nem news. Então isso aí não vira notícia? Eles fizeram uma avaliação das joias e corrigiram essa avaliação. Então não foi isso. É para criar impressão errada, foi uma fake news e depois vocês passam esse paninho. Desculpa falar, mas é muito chato. Agora o senhor falando da Polícia... A Polícia Federal não faz fake news. Eu faço lá no Rio Grande do Sul. Quem tem que fazer fake news é qualquer pessoa que dá notícia errada. A Polícia Federal fez sim. Aí foi lá, poucas horas depois corrigiu. Eu sou contra 100%. Não precisa ficar inventando conversa. Fale a verdade. Só que passar pano, ela não é fazedora de notícia. Qualquer pessoa que dê declaração está criando uma notícia. E prejudicou muito o presidente Bolsonaro. Eu odeio injustiça. Eu já fui processado criminalmente por 13 anos, fui injustiçado e eu tenho pavor disso, eu tenho raiva disso. Exatamente, a gente queria falar desses assuntos também. O senhor mencionou a Polícia Federal. O senhor é alvo de investigação da Polícia Federal por causa da campanha do senhor de 2022. Qual que é a suspeita da Polícia Federal? Qual que é a acusação? De que o senhor usava o dinheiro da campanha, que foi paga pelo senhor, parte de doações, para contratar empresas do senhor para usar... Dinheiro meu, da minha esposa e de um sócio. Isso, para usar os jatinhos, os jatinhos do senhor, né? Quando o senhor precisou se deslocar na campanha, o senhor contratou a sua própria empresa de jatos. A dúvida é, o senhor teme que esse processo possa levar o senhor à inelegibilidade e como que o senhor vai tratar o dinheiro desta campanha? O senhor vai contratar suas empresas de novo? Vamos lá. Brasil que está me assistindo, eu doei o dinheiro, minha esposa doou e um sócio doou. Não tem R$1 de dinheiro público. Eu sou jurista, fiquei 5 anos na academia de direito,
eu tenho um corpo jurídico muito bom, nós avaliamos e falamos, nós vamos contratar um táxi aéreo para gastar 20 mil reais por hora, 30 mil reais por hora? Não, vou usar a minha máquina que eu gasto 8, 12 mil reais por hora. E tudo está muito bem declarado. Só que a tática é simples, vamos criar um embolo, vamos noticiar isso para o Brasil inteiro, e o mais bonito de tudo, é que eu quero agradecer vocês, esse é meu grilo pessoal com mídia, é que 6 horas da manhã os caras estavam lá. 6h15, sei lá, 6h30, todos vocês publicaram ao mesmo tempo. Parece que vocês fazem parte do mesmo rolê, sabe? Isso é uma ilação que você Isso está não, fazendo. isso é real que eu tô falando. Não, é uma ilação. Não. Acho que existe um rolê. É porque não faz sentido todos publicarem ao mesmo tempo. Eu estava acompanhando. Eu tô falando de uma coisa que aconteceu comigo. Se vocês ganharam alguma coisa com isso, eu não sei. Isso aí é outra ilação que você está fazendo. Como é que é? Vocês têm um grupo do WhatsApp, aí põe a notícia e todo mundo posta junto? O senhor que vive nas redes sociais sabe, quando a notícia acontece, a gente está lá em cima da notícia. Todo mundo junto. Nas todo, redes tipo sociais. Assim, 18 canais de comunicação soltam junto. Quando acontece uma operação da Polícia Federal, ela divulga, tá até no site dela, você pode acompanhar. Entendi. Eles divulgam ao mesmo tempo, todo mundo tá lá. Entendi. Tá no site da Polícia Federal, iniciada uma operação. O cara tava lá na minha garagem, postou a foto, aí ele manda pro lugar, saiu automaticamente. Mas tudo bem, é só pra gente pensar aí. Zero. Não tem nada de errado nisso. Tá correndo o inquérito, eu espero, né, que a polícia estava lá em casa, e aí, cadê os documentos? Que documento? Tá tudo aí, é digital, nós estamos na era digital, o maior respeito do mundo, e eles todos sem graça, né, tipo, o que nós estamos fazendo aqui? Tem que cumprir ordem, eu entendo. Só que é aí que está o detalhe, o presidente da República tendo um poder de mandar na Polícia Federal é uma lástima. A gente tem 3 poderes, a gente precisava de ter uma cobrança em cima desses 3 poderes para alguém que ajudou o ex-presidente da República, porque eu ajudei e financiei também a campanha do presidente, alguém me pôs numa lista para me perseguir. A minha esposa dentro do banheiro lá de casa com a federal lá dentro falou, agora você desiste desse trem de político. Eu falei, agora que eu vou até depois do fim. A gente não deve nada e eu estou pronto para a última consequência. Para vocês que acham que eu vou vender a minha candidatura, igual tem outra pessoa aí que vai vender, todo ano faz isso. Eu não vou vender. Se você acha que eu estou de palhaçada, eu não estou de palhaçada e nós seremos o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Candidato, em 2010, o senhor foi condenado por participar de uma quadrilha que desviava dinheiro dos bancos pela internet. O senhor nunca chegou a ser preso, porque quando o processo transitou em julgado, a sua pena já estava prescrita. Graças a Deus. O senhor acha que essa condenação, ela coloca injusta. Uma mancha moral para o senhor Zero. ser prefeito de São Paulo? Não, meu pai me ensinou a ser homem, nunca toquei nada de ninguém. Essa quadrilha que você fala, eu nem sei quem é, nem sei que quadrilha que é essa. Eu consertava computador para um cara e um dia fui lá e tomei um processo de 13 anos. Você tem noção? Deixa eu terminar. Também tirava a lista de e-mails e entregava para ele isso aí você está inventando. Não, quem disse é a Polícia Federal no processo. Pode falar o que quiser, eu tô falando na realidade. Eu consertava computador para um cara, ganhava R$400 para ajudar em casa, nossa família realmente não tinha condição nem de existir. Eu trabalhei uns 3 meses e depois tomei um processo de 13 anos. Eu não sei se você acompanhou o processo inteiro. Nem advogado tinha. A minha parte correu a revelia. Eu não tinha dinheiro, R$2.000 para pagar o advogado. Eu odeio injustiça e eu sei por que muitas mães aqui na quebrada sofrem. Porque seus filhos, se não tiver condição, se a gente não der oportunidade para eles, eles vão enfrentar esse tipo de coisa e vai por frente com a polícia e vai morrer todo mundo. Eu vim da periferia também, eu vi um monte de gente saindo de lá, indo para caixão porque não tiveram oportunidade. Como é que você enriqueceu tão rápido, Pablo? Você acha rápido? Não foi 2010 que você falou que não tinha dinheiro nenhum? Não, 2010 não, 2011, 2012, 2013 começou a ter dinheiro, trabalhando. Aqui a mão, olha meus calos aqui, dá pra pegar aí ou não? Mas como é que foi o processo de você conseguir se tornar essa pessoa tão rica? Como é que foi isso? Como é que você chegou lá? Na verdade, todo mundo é rico, né? Só que a escassez não deixa as pessoas prosperarem. Então, mas eu rico assim de comprar carro importado, de ter uma mansão. Eu tô falando rico nesse sentido, não nessa riqueza espiritual, como você fala. É porque ela vem de lá, né? Ela é espiritual, depois desce na alma e depois que o seu corpo aceita com o seu cérebro é que você acessa isso aí. Meu primeiro carro bom foi um Jetta em 2011 e eu comprei sendo funcionário da Brasil Telecom. Eu tinha 3 caminhos, eu estava estudando Direito, eu queria ser presidente do grupo Oi Brasil Telecom, né, com a telefonia, que eu fiquei lá quase 8 anos, então tem uma história boa lá, fiquei quase 8 anos lá. E aí um amigo me chama para fazer um evento, um show, e nesse show em poucas semanas eu fiz o dinheiro que eu não consegui fazer em quase 8 anos de Brasil Telecom. Eu fui picado pelo Rica Vírus, fazendo evento.
Você era promoter, assim? Isso, eu fui. Você ganhava porcentagem em cima do evento? Sim, produzi o evento em poucas semanas e o negócio acontecia. Aí o que aconteceu? Eu queria ser melhor advogado do Brasil, era o meu sonho. Na verdade, eu queria ser delegado da Polícia Federal quando eu entrei no direito. Eu queria ser delegado, e depois eu falei, agora eu quero ser juiz, e o que mais intensificou foi ser advogado. E aí eu fui ver na vida de alguns, igual do Nelson Williams e dessa turma aí, eu falei, cara, 10 anos eu vou conseguir ser o melhor advogado do Brasil. Você chegou a passar na OAB, não? Não passei na OAB, vou te explicar por quê. Ao mesmo tempo eu queria ser o melhor advogado do Brasil e queria ser presidente do Grupo Oi. E é uma longa jornada. Depois de 18 anos, né, dessa data, eu cheguei a contratar um CEO que queria essa mesma coisa lá, eu levei ele para o meu grupo e eu percebi, poxa, 18 anos e o cara também não conseguiu. Nesse caminho eu fui picado pelo empreendedorismo. E eu acredito nisso, inclusive em São Paulo, a partir de 2025, todas as empresas vão ter braço de ensino e nós vamos fazer com que as empresas ensinem adultos com inteligência emocional, com finanças, com empreendedorismo, com profissões do futuro, com tecnologia, porque o nosso povo vai ser escravizado por outras nações que são tecnológicas. Quando eu comecei a entrar nessa divisão de evento, mexeu muito comigo. Até hoje eu faço milhões com evento. Depois disso, eu comecei a dar treinamento. Eu tive esse cargo dentro da Brasil Telecom, eu fui instrutor de treinamento lá, me apaixonei pelo ensino. E eu gosto demais da aula até hoje, né? Eu não falo para me exaltar, mas eu sou o professor mais bem pago da América Latina. E eu construí repertório para isso, eu construí história, eu tenho resultado para isso, né? Eu usei a internet é muito boa para isso. Depois que eu comecei a dar treinamento, eu saí da Oi, da Brasil Telecom, eu me formei em Direito, não quis seguir a carreira jurídica. Fui trabalhar na empresa do meu sogro, que, encurtando a história, 3 anos e meio depois de funcionário do meu sogro, agora na virada do ano, eu acabei comprando um grupo de empresa dele que tem 35 anos de mercado. A gente faz aquisições de muitas companhias, mas para responder a sua pergunta, não foi muito rápido. Foi mais de 15 anos construindo isso. Não é rápido você ficar bilionário desse jeito? Mas não é rápido, é porque é o seguinte, você precisa de destravar sua mente, precisa ficar exponencial, precisa de modelar a gente, você precisa acessar altas culturas, você precisa sentar em mesa. Só um pouquinho que eu já termino essa pergunta, essa resposta. Não foi rápido. Tudo tem uma base. A gente vai construir o maior prédio aqui da história do mundo. Aí o pessoal fala, vai ser do nada. Não, eu estou entrando de sócio no maior prédio residencial do mundo em Balneário Camboriú, para vocês entenderem que tem como. Um prédio de 570 metros. Mas para finalizar, eu fui consultor de empresa, aí depois de ser consultor de empresa, eu caí a ficha, ô Fabíola. Eu falei, por que eu vendo a minha hora para essas pessoas, né, que eu vim de uma multinacional, a Oi é uma transnacional com 200 mil funcionários na época, por que eu estou vendendo meu tempo para ajudar outras empresários e não faço as minhas empresas? Por que eu não posso fazer isso? Aí começou com o treinamento, e o treinamento é muito forte, hoje nós estamos em divisões, né, segmentações, automobilística, aviação, escola, fazenda, a gente tem MVP de banco também, o General Bank, que a gente está construindo, ele está em fase de teste. A gente tem hotelaria, tecnologia, editora, a maior plataforma de ensino da América Latina é nossa, a maior plataforma de lançamento digital também é nossa, chama PLX. E aí, respondendo sua pergunta, que até pelo olhar seu de incredulidade, como ficar rico desse tanto, eu tenho mais de 100 sócios. Se você se juntar com pessoas de unidade de linguagem e de fato, né, quiserem produzir uma coisa que é a cultura de todas as nossas empresas, que eu criei, chama multiplicação de talento. Eu não estou atrás de gente carreirista, não estou atrás de gente que quer um bom salário, eu estou atrás de gente que quer explodir. E aí, como eu tenho um braço de ensino, que é isso que nós vamos fazer, o braço de ensino atrai muitos talentos, atrai muita gente boa. O grande segredo nosso de ter crescido muito rápido, que ainda não é nem a sombra do que há de vir, Fabiola, é multiplicar talento e usar o ensino. Se toda empresa entender que o braço de ensino é o que mais traz gente, aí o negócio vai explodir. Eu queria olhar para o lado das pessoas que assistem às suas mentorias. Sim. Lá no site está dizendo que é para ajudar as pessoas a se organizarem, a comprar sua casa própria, terem o seu próprio negócio. Quantos % das pessoas que assistem essas mentorias conseguem efetivamente comprar a casa própria, conseguem efetivamente ter o seu próprio negócio? Eu acho que você deve ter visto do RCI por causa do perfil, mas a maioria não tem nada escrito sobre casa própria, porque eu ensino a pessoa a investir primeiro. Esse sonho nosso de comprar uma casa própria não é um ensino que a gente faz. A gente ensina a pessoa a investir nela primeiro, ela cresce. É melhor ela alugar uma casa e aprender a investir, aprender a empreender, comprar e vender, do que já amarrar num financiamento de 30 anos. Agora, esse lançamento recente sobre o corpo, mente e shape,
Às vezes tem pessoas que, pelo perfil, a pessoa está com esse desejo. Aí eu falo, cara, cuida do seu corpo primeiro, cuida da sua mente primeiro. Não é o grande lance. A maior parte das pessoas, elas estão buscando destravar a escassez. E aí eu ensino, você precisa de modelar pessoas. O que é modelagem? Você olha para uma pessoa, tira aquilo que é bom. O que é ruim, você esquece. Mas o senhor mede concretos dos resultados que elas alcançam? No Brasil, o EAD, 7% dos brasileiros, você vê o tanto que é ruim o EAD no Brasil, 7% das pessoas terminam os cursos. E o nosso, as pessoas chegam a 92%. Mas o que elas alcançam? Aí depende da pessoa. Se você assistir, inclusive, por cortesia, eu posso liberar para vocês, não só investigarem, mas também ser abençoado com isso. Me dá um e-mail, eu libero para vocês. Vocês vão ver que é um percurso um pouquinho longo na mente. Ninguém explode em 2 anos. Mas o senhor não tem estatística do seu sucesso? Eu tenho testemunhos. Eu acho que deve ter 168 horas no YouTube de gente que já fez milhão. As pessoas... Fazer R$ 1 milhão na internet é a coisa mais besta do mundo. As pessoas estão todo mundo vidrado ali na internet. Você cria um funil de vendas, cria um storytelling, vai lá, faz um lançamento, qualquer pessoa... Qualquer um, jornalista comum, se falar eu quero fazer 1 milhão, dá conta de fazer 1 milhão. Mas vamos trazer isso para São Paulo, né? São Paulo é uma das cidades também muito desiguais do nosso país. Quando você fala sobre essa questão da prosperidade, muita gente vê isso, claro, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ser milionário, bilionário como você, óbvio. Não, bilionário não, mas pelo menos 1 milhão, acho que você falou que as suas empresas têm mais de bilhões aí, se for vender todas elas. Mercado, né? Então, mas é isso que vale, né, na hora de contar ali. Como é que você vai fazer isso na cidade de São Paulo? A tua proposta é fazer com que todo mundo fique rico, todo mundo seja próspero, todo mundo tenha um shape legal, como você promete, porque é mentalidade, shape e riqueza, né? Não, a pessoa tem que querer. Isso, assim, eu queria muito entender que esse hoje é o teu curso, né? Que é vendido, você falou aqui que pra gente distribui gratuitamente, é R$2.000 mais ou menos. Não, eu posso abrir pra vocês terem acesso a mais de 100. É isso. Não entenda isso como... É uma cortesia pra vocês verem, então, até pra vocês sentirem o que acontece. Tá lá no seu site. Prometendo ajudar as pessoas. É o que eu tô te falando, é o site da casa própria. É o de hoje, é o que eu tô falando, é o de hoje. Comprar sua casa porque própria. São mais de 130 produtos, é esse de hoje. Eu queria saber como você vai fazer isso, porque aí agora, a gente está falando sobre a Prefeitura de São Paulo. Se me der a chance, 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. A gente tem aqui uma pobreza grande na cidade de São Paulo, muita desigualdade. Sim. Você mesmo agora foi visitar, você publicou isso nas suas redes sociais, uma favela, você falava que passava pela cidade, sobe de helicóptero, foi até uma favela, pé no chão lá, sofreu, se emocionou, inclusive. Sim. Como você vai tornar o paulistano próspero? Como é que você vai fazer isso na prática, Pablo? Você vai conseguir fazer isso em 4 anos? Ou essa é uma promessa vazia? E como é que as pessoas vão entender isso? É o seguinte, você achou que eu enriqueci do nada, mas é um processinho, acordando 4h59 da manhã todo dia, aprendendo muito, já li mais de 1000 livros. Não achei que era do nada. Você está colocando, como você fala, você está colocando você falou que foi rápido, eu perguntei. Né? Falei, claro. É claro. É o seguinte, primeira coisa, não é qualquer um que vai prosperar. A pessoa tem que deixar de ser um qualquer um. Desses 12 milhões de paulistanos, vamos chamar todo, mesmo que não seja daqui, vamos chamar todo mundo de paulistano. 3,5 milhões, você pode falar o que você quiser, essas pessoas não vão conseguir fazer nada. Elas estão no estado de subnutrição, isso atrapalha o desenvolvimento cerebral. Essas pessoas estão debaixo de ataque, né, da segurança pública e elas se sentem como animais nessa possibilidade que elas estão colocadas. Essas pessoas, a maioria, não tem nenhuma atividade para ocupar a cabeça delas. E o que a gente precisa fazer com elas? Nós temos 12 perfis comportamentais. Então tem 63 mil na rua. Leva de 6 meses a 2 anos para recuperar essas pessoas. Meu líder de plano de governo, que é o Sabará, ele deixou o secretariado do Tarcísio para vir andar comigo, no nosso grupo. Ele comprovadamente, ele já tirou 3.500 pessoas da rua e deu emprego. Então tem atendente do call center que estava na Cracolândia há 3, 4 anos atrás. A galera pira quando descobre isso. O que acontece? A gente precisa de fazer as pessoas saberem o perfil que elas estão e convidar elas para avançar. Então a pessoa que não tem emprego em São Paulo, a gente não pode demonizar os empreendedores porque são eles que arrumam, eles que dão emprego, não é o governo que dá emprego. Então se eu não ajudar com algum tipo de incentivo, as empresas elas não vão crescer. E não é para o empresário ficar mais rico, é para ele prosperar e dar mais emprego. Se eles derem mais empregos, vocês vão ter os empregos. Então, as pessoas que não têm emprego vão ser promovidas socialmente para o emprego. Você que tem emprego, eu quero te ensinar. Isso eu vou te ensinar como prefeito também. Ninguém vai me segurar, eu quero ensinar.
Eu quero pegar a pessoa que tem emprego e falar, você precisa de ter uma renda alternativa. Você vai aplicar o seu curso para toda a cidade, é isso? A ideia é essa, pouco? Não, eu não sei se isso... Se alguém vai me deixar fazer isso. Não, eu vou fazer o que vocês gostam, do jeito que a lei manda, mas aquilo que a lei não proíbe, eu vou fazer o que quiser. Eu quero que as pessoas sejam afetadas por isso. Você que é empreendedor, vou te ensinar a ser investidor, contratar alguém para você ter mais tempo, para você pensar em outros negócios. Você que é investidor, vou te pedir, para de investir nos Estados Unidos. Nós vai dar uma mentoria gratuita para a população de São Paulo. A ideia é essa? Imagina, claro, abrir tudo para esse povo. Vamos falar um pouquinho. Você imagina a gente encher no estádio do Itaquerão, lotado de gente e falar, vocês estão desempregados? Então aqui, ó, vocês vão fazer isso, isso. Conta comigo, eu vou fazer. Eu tenho energia para ser prefeito de São Paulo, para amar o povo, para ir na favela toda semana. Vocês vão me ver toda semana indo na escola. Eu sou dono de rede de escola infantil também. E eu vou lá, mesmo sendo um homem muito ocupado, eu vou lá pegar livro que eu já publiquei e leio com as crianças. Nos Estados Unidos, os políticos fazem isso. Pode esperar que eu vou fazer isso também. Eu vou sentar na escola pública para ver que jeito que tá a merenda. Aí vocês vão começar a falar na mídia, ele é populista. Não, eu só quero ver o que está acontecendo. Eu quero uma cidade organizada, eu quero um rio Tietê, não um esgoto Tietê. Eu quero que as pessoas tenham a condição de não ter que dormir na rua mais. Isso eu não acostumo e não vou acostumar. Mas vamos para a prática. Tarifa de ônibus, por exemplo. O prefeito Ricardo Nunes foi lá e estabeleceu a tarifa zero aos domingos. A gente sabe que tem um custo grande para o Tesouro, muita gente viu como uma medida eleitoreira. Guilherme Boulos tem ali uma solução semelhante para também fazer tarifa zero. Você é a favor da iniciativa privada, preocupado com o custo fiscal? Sou a favor do povo. Iniciativa privada... Como que você vai fazer com a tarifa zero do ônibus? Então... Você vai manter, vai revogar? Mas qual que é o benefício? Vou perguntar pro povo, vocês estão gostando disso? O povo não quer ficar rodando na cidade no final de semana, eu imagino. A pessoa quer descanso. Como? Fazendo uma pesquisa, claro, tudo é perguntando para eles. A gente pode criar tanto. Não, mas a Câmara dos Vereadores é para isso também, são os representantes do povo, né? Então, eu também sou representante do povo. A partir do momento, mesmo não tendo um cargo público, se eu quiser falar pelo povo, eu junto um povo e falo por eles. Agora, vocês não estão sabendo que nós vamos fazer em 2025, eu já fui em Balneário para pegar isso e estou em contato com a empresa suíça para conseguir trazer isso para cá. O que é? Nós vamos fazer um cinturão interligando as comunidades, nós vamos transformar as comunidades em polos turísticos e gastronômicos, as principais, cada povo ali tem uma história. Aí nós vamos colocar um teleférico rasgando o céu de São Paulo. Por que nós vamos fazer isso? Ao invés de só preocupar com tarifa de ônibus, nós vamos colocar esse teleférico, que esse é meu desejo, não vai ser com dinheiro público, vai ser parceria público-privada, para os moradores vai ser gratuito e para quem for de fora, qualquer pessoa de fora da cidade de São Paulo, essas pessoas vão pagar e nós vamos criar um turismo. Sabe por que vai ter turismo nas favelas de São Paulo? Porque a favela de São Paulo ela é mais segura do que o centro de São Paulo. Você acredita, Raquel, que eu ando na favela, eu fico em paz. É claro que eu estou andando com os meus seguranças, mas só o líder comunitário falar assim, fique tranquilo. Mas qual a sua posição sobre a tarifa zero? Você vai manter ou revogar? Eu vou perguntar ao povo. Não, imagina eu falar que eu vou manter ou revogar, eu vou perguntar para as pessoas. Se é um direito adquirido e está tudo certo, mas isso custa tantos milhões, mas isso é benefício para o povo gosta disso? Que mantenha, não está faltando dinheiro. Se eu tivesse aqui agora, sabe, com a máquina na mão, desesperado, está faltando 1 bilhão aqui, a gente tem que fechar uma conta. Mas não tá, a gente tem dinheiro. Pablo, mas um estudo da Rede Nossa São Paulo mostra que quem mora em Marcilac leva 73 minutos para se deslocar todos os dias para o trabalho. O senhor acha que essa pessoa está precisando de ônibus ou de teleférico? Essa pessoa precisa de uma praça de empreendedorismo lá na região dela para parar de ficar carregando 3,5 milhões de pessoas. A gente carrega todos os dias da Zona Leste para o centro da cidade o país chamado Uruguai nas costas. É desumano uma pessoa ficar 73 minutos ou 2 horas. Imagina, tem gente que trabalha aqui em Osasco, a pessoa às vezes leva 2 horas só para chegar e depois 2 horas para ir embora por causa do horário de pico. O que a gente precisa é descentralizar esse mecanismo. Não faz sentido numa comunidade não ter uma oficina de costura. Não faz sentido a gente não dar essa oportunidade para essas pessoas. A gente fica arrastando essa multidão de gente que parece que a gente não está tratando eles como seres humanos. Você está na melhor cidade do país, parece que nós estamos na pior cidade do país quando fala de mobilidade. Esses quase 7 milhões de carros aí que ficam andando. Por que não termina nunca esses 44 quilômetros do Rodoanel Norte? Eu fico indignado de ver uma obra que custou mais de 5 bilhões, porque se fizer aquilo ali e tivesse política pública para seguir a ideia aí do passado de pegar a CEAGEPS, levar para a região norte, tirar a prefeitura do centro, que é uma ideia minha. Eu, inclusive, estou aberto para falar, não vamos fazer. Estou discutindo com todo mundo no plano de governo. Ô Pablo, você vai morar em São Paulo? Você mora em Alphaville, né? Não, moro em São Paulo, Jardim Europa.
Você não está mais em Alphaville? Não, é porque eu tenho casa em Itu, eu tenho casa em Porto Feliz, eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho algumas casas em alguns lugares, eu moro em São Paulo. Você mora no Jardim Europa aqui? Sim. Ah, tá. Agora, tem cobertura perto de Congonhas também, que eu uso bastante. O que eu ia perguntar para o senhor o prefeito tem uma agenda forte na questão de mudança climática, o senhor anda pela cidade de helicóptero, o que não é muito sustentável, né? Qual que é a agenda do senhor, se o senhor for prefeito, para combater os efeitos da mudança climática aqui em São Paulo? É interessante, tem 7 milhões de carros e 400 helicópteros. Olha o percentual disso. Vamos usar a matemática. As pessoas que estão se movendo com os helicópteros são as pessoas que tomam a decisão para isso aqui continuar prosperando. E eu só ando de helicóptero, é um sonho, eu tenho um sonho novo agora, é não andar mais de helicóptero em São Paulo. Libera o Rodoanel, tira a CEAGESP, eu vou apresentar isso no plano de governo, que é SP50, que vai além de um processo eleitoral, e aí a gente não vai precisar de andar disso. Eletrificar a frota inteira que a gente tem em São Paulo. A gente colocar esses teleféricos, você sabe o que vai acontecer na cidade de São Paulo? Pela primeira vez na vida. Quantos anos você tem, Carol? 32. Pela primeira vez na vida você vai ver como é que é na cidade de São Paulo sem pisar no freio. Isso vai acontecer. Só que vocês ficam pegando no pé do 400/7 milhões. Isso não significa absolutamente nada. Nada. Não é pegar Isso é só para criar né? intriga entre rico e pobre, que é uma tática bem poderosa para as pessoas continuarem bloqueando as suas cabeças para falar, tá vendo? Tem avenida aqui em São Paulo que tem mais helipontos. É o custo de cada tipo de transporte, é o tanto que polui. Ótimo, é o que eu quero, você não entendeu. O Ricardo Nunes, sendo prefeito, não dando conta de resolver, o que ele resolveu? Vou te dar uma solução para o trânsito que não precisa gastar nada. Tem mais de 350 mil placas de trânsito, eu acho que vai ter que gastar só com placa de trânsito. Mais nada de engenharia nem de infraestrutura. Liberar para virar à direita com sinal vermelho, igual nos Estados Unidos. Coisa mais básica do mundo. Por que não faz um negócio desse? Sabe o que nós vamos fazer para o trânsito? Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Nas 10 rodovias, eu mesmo, com meus olhos, eu já achei as áreas. Nós vamos criar bolsões para colocar de 10 mil, dependendo da área, até 50 mil carros e ligar teleférico até na estação de trem. Pablo, entrar na questão da mulher. Eu quero entrar. Deixa eu só terminar. Porque isso aqui é muito forte. Você imagina um cinturão de teleférico, ligando as comunidades e reforçando, levando empreendedorismo, tecnologia, gastronomia, hotelaria para esses lugares. Vai pirar, o mundo inteiro vai querer aprender com a gente. Isso tem em Medellín, um projeto bem pequeno. Imagina a gente liberando, ajudando o governo do estado a liberar essa obra aí, que já desde sabe 2023... o custo dessa obra? Já está prevista, já está na mão de uma empresa e não sai do lugar, tem que pôr pressão. Não. O povo tem que ficar indignado. Você fala do teleférico? Do teleférico. Vai depender do tamanho do cinturão. É mais ou menos um gasto aí de 50 milhões de reais por quilômetro. Só que é o seguinte, não tem freio, vai de 16 a 22 km por hora sem parar. Você imagina isso transitando e fazendo um cinturão em volta da cidade de São Paulo. Um negócio assim. Aí, para terminar essa solução, que eu acho que o povo se interessa muito nisso. Você imagina as 10 rodovias tendo um bolsão onde a gente pode fazer evento, o cara que vem de fora para a cidade de São Paulo, ele estaciona ali com um preço justo, é tudo privado, não vai gastar dinheiro público. O público é para pegar a caneta BIC e desapropriar um terreno. Pega esse terreno aqui, aí faz 10 andares para baixo, deixa o térreo aberto para fazer evento, e evento não precisa de fazer esses grandes eventos arrastando para dentro da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo hoje, o paulistano, tem 100 mil eventos por ano. Se a gente coloca os bolsões das 10 entradas de rodovia, faz um cinturão de teleféricos nas comunidades, não em outro lugar, para ligar no metrô, a gente coloca esses centros de empreendedorismo nas favelas, mais de 300 pode fazer isso, a gente para de arrastar esse povão na cidade, libera o Rodoanel, que é 44 quilômetros, essa liberação só é isso, libera o vermelho virar à direita. Pela primeira vez, a cidade de São Paulo vai respirar no trânsito. Pablo, para ser prefeita da cidade precisa ser casada e ter filho? Não, claro que não. Por que o senhor falou isso nas suas redes sociais, naquele jogo de cartas, né? Gostou? E aí você pegou legal, a carta. Não gostei como mulher de ouvir aquilo, não, né? Mas a carta você gostou ou não? O seguinte, abri a carta da Tabata e o senhor virou e falou, ela não sabe o problema de um casamento, ela não sabe um problema de ter filhos, ela não tem condição, não dá conta de cuidar dessa cidade. Faltou eu falar. Não foi machista essa frase? Às vezes, até te peço perdão se você achou isso, mas faltou falar que ela não empreendeu, não pagou milhões em impostos, que ela é uma garota, ela fez uma postagem. Hoje eu sigo ela, eu acompanho tudo que ela faz. Eu acho ela uma garota brilhante. Ela ainda, só um pouquinho, ela ainda é uma menina, ela ainda é uma menina. E ela mesma escreveu lá, né? Se alguém estiver assistindo, às vezes vai até editar, mas dá pra ver que edita. Ela com orgulho falou, sou uma garota e tal.
Eu acredito que o problema da cidade de São Paulo é de gente que aguenta pancada. Os aliados do Nunes... Mas é preciso ser casada e ter filho? Eu já respondi, falei que não. Eu respondi na hora que você fez a pergunta. Então foi um erro que ela fala? Não, é porque você se desculpou ela por isso? Não, ou não, vou te falar porque... agora é o contrário do que o senhor disse lá no vídeo. Não, eu não falei que precisa disso, falei que ela é uma garota e tem que amadurecer. Inclusive, vocês são mulheres brilhantes, você tem sua carreira, então, sim, eu respeito as mulheres, eu tenho minha filha, Isabela, de 2 anos, eu tenho a minha esposa, que eu casei virgem com ela, minha única namorada. Eu tenho minha mãe, que desde quando meu pai divorciou, eu sustento ela. Eu tenho a minha irmã, que um homem canalha, né, colocou um filho na barriga dela. Mulheres têm que ser sustentadas? As que precisam, sim, tem as donas Marias que não tem como, elas precisam de ajuda. As que não dão conta, as que querem, podem fazer o que quiser. Mas homens não precisam. Deixa eu só terminar, porque o assunto é delicado, aí é um homem contra 3 mulheres. Se eu terminar a linha de raciocínio, isso aqui é uma sabatina. Não tem contra aqui não, é uma conversa. Então, deixa eu terminar. Eu pedi para terminar, Raquel. Dizendo que sustenta sua mãe, sustenta sua irmã. Não, na verdade eu aposentei minha mãe e ajudo elas até hoje. No que preciso foi, elas têm a minha proteção e eu vou para cima, mato e morro por causa delas.